Bem, esse terceiro vídeo sobre literatura comparada vai ter por base um texto chamado Literatura Comparada, Ontem e Hoje, Campo Epistemológico de Ansiedades e Incertezas, do autor Anselmo Pérez Alós. E embora tenha esse título, Ontem e Hoje, é um texto que já foi publicado há mais de 10 anos atrás, em 2012, mas que reflete ainda muitas das preocupações atuais que ainda afligem, preocupam, incitam, estimulam a aplicação da literatura comparada. Pode dizer, que atualmente, a literatura comparada, ela coloca como praxe o seu trabalho com culturas distintas ou ainda com estratos culturais de uma mesma comunidade discursiva, mesmo abarcada na mesma nação. O que é importante, na verdade, da literatura comparada atualmente é o questionamento das definições hegemônicas e historicamente consagradas que foram colocadas ao campo do literário. A gente pode dizer que ainda lá no seu início, quando se falou da Weltliteratur do Goethe, nós tínhamos aí em seu início um passo, uma preocupação primeira em direção à compreensão da diversidade cultural. Entretanto, devemos avaliar que esse conceito, ainda no século XIX, no apogeu das crenças positivistas, havia uma tendência por demais eurocêntrica. O surgimento do termo literatura comparada, ela se fez em meio à consolidação dos estados nacionais dentro da Europa. Portanto, as discussões sobre os conceitos de fronteira, cultura e identidade nacional eram extremamente recorrentes. Entretanto, já se via aí a intenção de um diálogo cultural de calibre internacional. Com o avançar das escolas dentro da literatura comparada, nós podemos ver que a escola francesa ela preservou um vínculo a concepções positivistas e lineares da história, em que se valorizava por demais as fontes de onde vinham, por onde esses objetos literários seguiam, de que tradição, de que objeto maior, em detrimento das influências. A escola americana já era uma escola que privilegiava teorias literárias de cunho imanentista, Se a escola francesa privilegiava vamos dizer, uma influência histórica baseada no estudo das fontes, a escola americana privilegiava um estudo das teorias literárias.
Admitia-se, portanto, o estudo de obras e autores dentro de uma mesma literatura nacional, em que o valor artístico era visto como intrínseco, também chamado de literariedade, né? Então, nesse momento, nós vamos ter abordagens que são desvinculadas de preceitos de ordem transcendental, ou então de crítica impressionista, e isso foi um ganho, mas por outro lado, né, como perda, né, esses estudos mais imanentistas da escola americana desvalorizaram os vínculos entre a literatura e a cultura, ou então a política e a história das ideias. Etienne, em 1963, ele realiza uma denúncia dos métodos do comparativismo literário ao verificar o eurocentrismo metropolitano que se encontra nesses comparativismos. Através de Etienne, em 1963, esses estudos começaram a buscar fontes e influências, mesmo onde não existiam evidências factuais de contato. No entanto, o que Etienne buscava eram valores invariantes em diferentes culturas. Isso por meio de um cunho universalista. E aí temos um prejuízo, que é o apagar das possibilidades de se contemplar as diferentes culturas, né, os diferentes registros entre as literaturas nacionais. Foi a partir do final dos anos 60 que o pensamento comparatista do leste europeu, principalmente representado por Victor Zimmermann, começou a aproximar pressupostos das teorias do formalismo com o pensamento marxista. Segundo ele, coletivos humanos em semelhantes condições históricas vão produzir manifestações literárias similares, né? Por isso que até mesmo em muitos dos congressos de estudos medievais se aproximou bastante as condições de produção da literatura oral do sertão nordestino com a época medieval, vinculando-se às condições históricas e às necessidades que cada indivíduo histórico aparentava naquele momento. Marino, nos anos de 1980, alargou a noção de teoria, não mais no sentido de teoria da literatura, mas como um gênero a mais de escrita acadêmica. Agora, havia também ainda a preocupação pela investigação das invariantes estruturais do texto literário. O que, mais uma vez, essa poética comparada, assim como aconteceu lá em Etienne, faz com que se apague a importância das diferenças culturais. Por volta do início dos anos 90, 93 especificamente, Charles Benheimer produziu o relatório para a ACLA, né? American Comparative Literature Association, né? E viu-se que esse momento foi o momento da virada multiculturalista. O momento em que os estudos culturais potencializaram os rumos epistemológicos da disciplina. Dos ganhos, nós podemos observar que houve uma abertura institucionalizada
para os estudos culturais, e aí marcou-se uma tomada de consciência do papel político da literatura num campo ainda muito mais amplo dos debates acadêmicos das ciências humanas. Das perdas, houve uma fragilização ainda maior da identidade institucional da literatura comparada ao assumir seu interesse por objetos de estudo tradicionalmente restritos a campos disciplinares como antropologia e sociologia. Susan Basnet, ela começa a compreender que, a partir dos estudos culturais, criou-se aí uma porta para o comparatismo pós-europeu. E aí, os principais questionamentos passam a avaliar a dependência cultural, o peso das heranças da dominação colonialista na produção literária e o embate entre as matrizes culturais eurocêntricas e autóctones. Em relação à entrada do comparatismo literário na América Latina, nós podemos observar dois principais nomes que tornam isso possível, né? Antônio Cândido, por exemplo, por meio da sua ideia de sistema literário, avalia que tal sistema ele é uma junção de três fatores. Um conjunto representativo de autores, as obras literárias de circulação e um público leitor. O Angel Rama, por meio da sua definição de comarca literária, estabelece a ideia de que existem regiões geoculturais no continente latino-americano que priorizam determinadas produções, mesmo de forma transnacional. Obviamente, também existe a possibilidade da comarca intranacional, em que aí nós vemos também a possibilidade de regiões geoculturais que imprimem uma cultura peculiar às produções literárias predominantemente nacionais. Como é o caso, por exemplo, da cultura sertaneja, né? É também de Angel Rama a ideia de transculturação, que é uma categoria que implica no transplante de aspectos culturais apropriados de maneira crítica e recontextualizados na nova cultura. Algo muito próximo da antropofagia, né, que o Oswald de Andrade também já nos colocava. E essa definição de transculturação, ela vai de encontro a outra, que era de aculturação, definida por Fernando Ortiz, em que via nessa categoria aspectos semânticos negativos relativos à dependência cultural, né? Bem, a entrada no comparatismo latino-americano predominantemente se faz pelo questionamento dos cânones literários eurocêntricos. Também uma outra frente de batalha vai nos estimular a enxergar a literatura latino-americana dentro das suas manifestações culturais outras, como a literatura oral, o folclore, cordel, a literatura infantil, né? A oportunidade do comparatismo latino-americano associar-se aos estudos culturais vai levar à crítica e a problematizar definições como fontes e influências, originalidade, imitação, nacional, estrangeiro, termos como identidade cultural, nação, língua nacional,
literariedade passam a ser questionados ou denunciados como construções históricas marcadas ou ainda como ficções contextuais em que há cumplicidade com as hegemonias acadêmicas. Daí se percebe que o discurso literário, tal qual a tradição concebia, acontecia por meio de um jogo de convenções cristalizado em determinado momento histórico e implicado por linhas de poder. O valor artístico passa então a ser visto como resultado de uma interação de fatores extrínsecos, onde se tem marcações políticas que determinam tais valores. A partir daí, reflexões sobre os contextos, as condições históricas em que esses discursos foram formulados passa a ser estudado também pela literatura comparada. E os cânones passam a ser enxergados como frutos de uma tradição eurofalocêntrica e racista. Por meio disso, uma nova discussão sobre a tradição literária precisa ser instituída. Uma tradição que não seja um mero acúmulo da produção de textos ao longo da história, mas como um processo constante de reescrita do passado a partir dos problemas do presente. Abre-se, portanto, um espaço importante para grupos minoritários que dele se viram excluídos ao longo da história. Há nessa abertura a possibilidade de se construir outros cânones de culturas que foram esquecidas, culturas que foram silenciadas, ou então de grupos étnicos ou identitários outros que até então não estavam nos parâmetros dos cânones tradicionais. Há, portanto, uma flexibilização dos parâmetros dos cânones. As críticas feministas, por exemplo, passam a dedicar esforços aos trabalhos de arqueologia literária. Vocês vão ver um mapeamento cada vez maior de mulheres que foram silenciadas e que suas produções não foram anteriormente vistas ou consideradas pela crítica literária. As nações periféricas, nesse momento, relativizam os critérios estéticos impostos pelas metrópoles e os países centrais são assolados pelas reivindicações de grupos subalternizados, como mulheres, negros e homossexuais, que buscam parâmetros alternativos para a validação e a avaliação da produção cultural. Dentro da literatura comparada, dois fatores se tornam determinantes para a sua pesquisa. Primeiro, a busca pelo outro como valor. A alteridade é um conceito-chave da crítica cultural. E o próprio metacriticismo, ou seja, se autoavaliar o tempo todo. A literatura comparada como fonte de análise e como metodologia de investigação dessa alteridade passa cada vez mais a ser crítica de si mesma, para premiar no futuro possíveis mudanças que sejam benéficas ao estudo da literatura e da sociedade como um todo.